Voltamos aqui conversando, batendo um papo aqui com os representantes da Chapa 1, da eleição do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis, o Pastor e o Donizete. Ô Pastova, esse nosso segundo bloco a gente vai falar mais diretamente aos servidores, né, Donizete? E assim, eu queria que vocês contassem como é que foi as tratativas, as conversas para formar a Chapa 1. Quais são os representantes da Chapa 1? Quem é o nome que vai ser o presidente? Como é que compõe, que vai ser composta, em caso de vitória, essa nova diretoria do sindicato? A gente sempre coloca que devido à questão, inclusive nacional, estadual e até municipal, das políticas, tentamos por várias vezes, várias conversas, a unidade. Sem unidade, como eu já falei no primeiro bloco, não existe avanço. Então essa chapa 1 ela foi formada, composta por parte da unidade da esquerda. Nós somos esquerda. Nós somos a única entidade sindical que entrou contra esse prefeito, que está batalhando contra o PSDB, e o presidente, candidato presidente Laerte, foi aquele que apresentou lá no plenário o pedido de impeachment do governo do PSDB. E é claro que o governo do PSDB vai fazer de tudo para que essa chapa não seja reeleita. Porque é a única pedra do caminho. Não que ele apoie as outras chapas, mas porque até o momento em que a outra chapa ser eleita, ela conseguir pegar toda a estrutura sindical, passou o processo eleitoral do município e ele pode ser reeleito. Então nossa briga grande é essa também, essa discussão. Por isso que a gente pregou a unidade, parte da CUT veio com a gente, a CSP com Lutas veio com a gente, alguns independentes de esquerda vieram com a gente, os nossos servidores que lá estavam, e a formação. A renovação é em torno de 60%. Então, quer dizer, não é uma chapa antiga, não é uma chapa de 2012, 2014, é uma chapa nova. O candidato a presidente Laerte, ele nunca foi candidato a presidente, é a primeira vez que ele vai ser. E conseguiu pegar a estrutura desse sindicato num momento muito difícil, de tudo que estava acontecendo, desses golpes que estavam acontecendo no Brasil, e conseguiu manter a estrutura como vice-presidente. Assumiu interinamente a presidência e agora é candidato a presidente. Nós formamos uma base, e essa base de servidores tem representação em todas as seccionais, todas as secretarias, de uma forma pensada das pessoas que estavam lá. O professor Donizete foi para a educação buscar as pessoas que estavam se aparecendo, querendo participar do movimento sindical, que é muito difícil também nesse momento. O pessoal tem muito medo dessa questão reacionarista que está acontecendo lá a nível nacional, dessas questões de Paulo Guedes falar que vai demitir servidor que for politizado, quer dizer, é do fim da estabilidade dessas coisas. Então o trabalhador fica com muito medo. Mas cabe ao sindicato, essa chapa nossa que foi estruturada, fazer a formação desses trabalhadores e indicar que o único caminho é a unidade. O Donizete, pode falar, Donizete. Eu só queria complementar, dizendo o seguinte, que desde o início o diálogo foi o ponto principal das nossas tratativas, no sentido de construir e constituir a nova direção sindical. Então, eu mesmo conversei com diversos grupos políticos, o caso da Proferp, fiz várias conversas individuais lá, tentando trazer pessoas para uma chapa que fosse uma chapa única. Conversei com pessoas ligadas a diferentes movimentos políticos, tentando constituir uma chapa única para a entidade, porque o entendimento meu e da diretoria que se propõe a ser candidata agora à Unidade Luta é no sentido de que não houvesse uma divisão entre as esquerdas em Ribeirão. Nós já vivemos numa cidade que é extremamente conservadora, que é dominada pelo poder político e econômico conservador, e a gente entende, voltando naquela pergunta do primeiro bloco, que se nós não estivermos unidos, não só no Sindicato dos Servidores, mas para a luta mais geral no contexto de toda a sociedade, daí a importância da eleição do sindicato para a cidade de Ribeirão Preto, nós não conseguiremos vencer os próximos processos políticos que se avizinham. Aliás, sairemos todos perdedores. Então, nesse sentido, a gente buscou a composição com os companheiros da CUT, Central Única dos Trabalhadores, buscou a composição com os companheiros do Conlutas, tal, o Caio Cristiano é o representante mais conhecido no meio dos servidores públicos municipais, e
tentamos também conversar com todas as forças políticas do conjunto da sociedade. Conversamos com vereadores, conversamos com possíveis candidatos a prefeitos, tal. Então, para vocês verem que o diálogo, ele é uma coisa ampla, não é uma coisa tão mesquinha como se aparece muitas vezes, né, na propaganda política que é feita individualmente por cada uma das chapas. Na verdade, eu estou na vida política desde os 14 anos de idade, quando eu concorria aos antigos centros cívicos nas escolas e tal. Eu conheço o Alexandre Pastova desde lá de trás, não só na diretoria do Nelson Barbosa, como também depois na oposição cutista. E já faz um tempo que estamos caminhando juntos. Caminhar juntos, buscar a unidade, não significa que nós não tenhamos divergências entre nós, mas significa que nós acreditamos que é possível alcançar juntos o mesmo objetivo. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Deixa eu encaminhar com vocês duas questões para refletir, inclusive faz parte do processo que a gente abriu de perguntas lá de fora. São duas questões, uma delas é com relação à Sevandija. Eu perguntei para a Chapa 3 se a Sevandija, que dominou o debate político em 2016, também vai dominar o debate político do sindicato e da próxima eleição. Porque nós aqui temos muitas críticas da Sevandija, colocamos ela em paralelo com a Lava Jato, não consideramos que esse tipo de operação realmente combata a corrupção, mas houve, no caso da Sevandija, que atingiu políticos e atingiu determinadas figuras, como o ex-presidente Wagner Rodrigues, que era do sindicato à época da eleição em 2016, inclusive estava afastado para ser candidato a prefeito. E uma das questões que se fala é chamar o sindicato de sindicato Sevandija, coisa que nós aqui do Bloco Calçadão rejeitamos de qualquer maneira. Mas eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Qual é a relação que o sindicato fez por dentro, nessa atual diretoria, inclusive com a presidência do Laerte, após a Sevandija? O primeiro ponto que nós fizemos foi o quê? Após a delação do Wagner, nós expulsamos ele da diretoria. Chamou-se a diretoria executiva com a diretoria plena, que é o instituto que faz a questão da deliberação dos casos do presidente. Ele foi expulso da diretoria. Esse é o primeiro ponto. Porque ele fez a delação e ele assumiu tudo o que tinha acontecido. A Sevandija, ela não veio aqui, na verdade, para demonstrar zelo para o erário público. Ela veio para mudar um processo político eleitoral. E hoje a sociedade está vendo isso. Assim como a Lava Jato. Uhum. Respeitamos aqueles que estão lá lidando no dia a dia com a busca de provas, processos. Mas você não pode politizar nenhum dos dois processos judiciais, tanto Sevandija como Lava Jato. E isso fizeram. São provas dos processos eleitorais que teve aqui. Então, esse é o grande perigo. Eu creio que quando a gente fala assim, né, religião e política não podem andar junto. Eu acho que política e polícia também não podem andar junto. Eu acho que você tem que separar, porque a polícia está para investigar todos. E nós estamos vendo aí que tanto a Lava Jato como a Sevandija não investigou todos. Quer dizer, basta procurar, é aquilo que eu falo. Então, vai voltar a Sevandija agora? Eu creio que não volte a Sevandija, não tem por que voltar, porque ela estruturou, já está em fase terminal do processo, inclusive em segunda instância, e os condenados e os envolvidos, iniciados, já lá estão, não tem mais ninguém. Nenhum real passou pela entidade sindical. O que o presidente fez lá em 2012 foi fruto de algo dele com o governo, que a questão dos honorários, que não é nem da prefeitura, tem essa discussão, inclusive, que a gente faz, esse dinheiro é dos servidores, inclusive que essa diretoria aqui, o professor Donizete, nós discutimos muito, entrou com uma ação, inclusive solicitando para que devolva os juros para o trabalhador. Não é dinheiro público, é dinheiro do trabalhador. Se foi assumido que foi retirado do trabalhador, que devolva para o trabalhador. Tem uma ação judicial que está na primeira vara com o doutor Reginaldo para discutir isso daí. Se esse dinheiro é do servidor, que devolva para o servidor, não devolva para a prefeitura, não. Esses 6% de juros. E é isso que a gente quer. E, aliás, pastor Álvaro, só complementando... Queria que você falasse um minutinho para a gente tratar do segundo assunto. Só comentando essa questão rapidinho, né? O que acontece? A Polícia Federal, né, fez uma ampla investigação com relação à Sevandija e acredito que é muito injusto quando alguém se refere à nossa diretoria como diretoria Sevandija, porque todos nós fomos investigados e tivemos um salvo-conduto da Polícia Federal que não indiciou nenhum de nós. Lembro-me de uma pessoa amiga minha que me acusou pelas redes sociais de ser um Sevandija. Eu passei para ela o meu CPF e falei, encaminha a polícia, tal.
se alguém acredita que todos nós não fomos investigados dentro do Sindicato dos Servidores Municipais, é de muita má fé, porque nós fomos e nada foi encontrado a nosso respeito. Por isso que permanecemos firmes na vida política, na vida sindical, tocando as nossas vidas, porque muitas vezes, né, a gente trabalha duro, trabalha com afinco e tal, e ninguém tem controle totalmente sobre a vida de cada um dos membros de uma entidade tão ampla como o Sindicato dos Servidores, que é composto por 172 diretores. Então, né, eu que conheci o Wagner Rodrigues muito bem, trabalhei com ele em diferentes situações, negociando coisas para os servidores municipais, nunca poderia imaginar que acontecesse algo daquele porte, né? Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que problemas acontecem, nós somos todos seres humanos, mas a Constituição Federal é clara num aspecto, que o crime não passa da pessoa do criminoso. Então eu acho que o que nós temos que estar atentos é o seguinte: a Sevandija influiu no processo político, teve gente em Ribeirão Preto que só ganhou a eleição porque foi beneficiado pela Sevandija. Todo mundo está vendo aí que tem mais de 7 milhões de verba publicitária à solta. Nós sabemos como as televisões, como as rádios são ávidas por essas verbas políticas e nós sabemos muito bem o que vem em troca disso tudo. Então, na verdade, né, nós temos que aproveitar esse espaço democrático do blog para denunciar isso. É bem provável que o cronograma da Sevandija esteja aí de novo, com as reportagens cifradinhas, bonitinhas e sempre tentando prejudicar aqueles candidatos que possivelmente possam bater o atual zelador da cidade. Bom, partindo para o final da entrevista aqui, eu só queria encaminhar uma última reflexão, é o seguinte: nas duas chapas que estão homologadas, tem militantes que estiveram juntos, inclusive nas greves, militantes de esquerda, de vários partidos, de centrais sindicais, e esses militantes, esses companheiros, inclusive que têm participação no Bloco Calçadão, estão divididos entre as duas chapas. E uma eleição, a gente sempre sabe que os ânimos esquentam, uma eleição é uma questão imprevisível, né? Eu só queria encaminhar assim: há uma crítica feita por parte de representantes da Chapa 1 tentando politizar a questão partidária e dizendo, por exemplo, que a Chapa 3 é uma chapa do PT. Há algum problema para a Chapa 1? Se militantes petistas estão na Chapa 3, isso é um problema político para a Chapa 1. A Chapa 1 corrobora com esse tipo de crítica que está sendo feita por parte dos membros, né? E o que, inclusive a gente estava falando aqui a questão da unidade, né? O que vocês pensam para o diálogo que é necessário nesse campo de esquerda, no campo popular, democrático, para o pós-eleição? O que nós pensamos, né, eu penso particularmente, e tenho certeza que a maioria dos membros da Chapa 1, Unidade e Luta, também pensam da mesma forma, é que o nosso objetivo é unir todas as forças democráticas, todas as forças que pensam em prol da cidade, em prol dos trabalhadores em geral e em prol dos servidores públicos, numa única causa. Então, eu acho que, embora o ambiente político esquente numa disputa eleitoral, não é salutar que nós nos dirijamos a pessoas que são do mesmo campo nosso, que nós não façamos críticas infundadas sobre pessoas que são do mesmo campo que a gente, pessoas que sempre estiveram conosco, né? Quero citar aqui uma resposta que eu dei para uma colega professora, né, sobre o pai dela, tal, e eu escrevi exatamente o seguinte: para o professor Donizete Barbosa, o vereador Beto, o ex-vereador Beto Canguçu, dispensa apresentações. Na minha opinião, foi um dos melhores vereadores que Ribeirão Preto já teve, tal, embora eu nunca tenha feito campanha política para ele. Então, acho que nós temos que ser mais contidos nas nossas críticas, temos que olhar para o processo eleitoral como um todo e pensar no seguinte: nós temos que buscar a unidade entre as forças democráticas da cidade. Se o nosso objetivo é construir a unidade, se o nosso objetivo é vencer essa força que tenta nos esmagar em Ribeirão Preto, nós temos que afinar, né, os nossos princípios, as nossas conversas, tal, de uma forma que possamos caminhar juntos rumo a um objetivo comum, que é fazer o melhor para o servidor público e, ao mesmo tempo, fazer o melhor para a cidade de Ribeirão Preto. Às vezes, né, nós fazemos discussões muito pesadas e acabamos inviabilizando o diálogo. Portanto, vamos refletir sobre aquilo que vamos dizer, vamos pensar antes de falar nas redes sociais, porque o mais importante é a construção da unidade em prol dos trabalhadores públicos, em prol da cidade de Ribeirão Preto.
É o que eu penso sobre essas questões. E eu queria dar um minuto para vocês, aí vocês veem quem vai falar, para poder se dirigir diretamente aos servidores municipais. Nesse momento aqui, nós dirigimos aos servidores municipais, não pedindo só o voto para a Chapa 1, mas que compareçam às urnas. Vote. Vote com o seu coração, vote com a sua visão, vote com a sua intenção de melhorar a entidade sindical. A Chapa 1 está apresentando um movimento de unidade. Pegou os melhores, hoje os melhores servidores que estiveram em todos os movimentos grevistas que teve. Pegou todas aquelas pessoas que querem participar do movimento sindical e formou a unidade da Chapa 1. De uma forma para que represente amplamente todos os servidores de Ribeirão Preto, que são quase 15 mil, entre aposentados e pensionistas, e que cada um tem a sua representação nas suas seccionais. Por isso, nós viemos na primeira parte, pedir para que o servidor vote. Vai ter as urnas que devem passar nas suas regiões, nas suas escolas, nas suas unidades de saúde, na assistência social, para colher esse voto, para que você tenha esse direito. Não adianta colocar uma urna num local fixo, onde você vai ter que andar 3, 4 quilômetros para exercer seu direito ao voto. Não tem como votar. Nós queremos exercer o direito democrático e que nesse momento aqui a comissão eleitoral ela tem que dar esse direito e dar o direito de fiscalização das duas chapas, tanto a Chapa 1 como a Chapa 3. Peço voto para a Chapa 1 sim, sou o candidato a vice-presidente, o Laerte é candidato a presidente, o professor Donizete deixou a vice-presidência para ir para a seccional da educação para reformular ela, por isso que nós estamos indo rumo à vitória, que é a unidade dos trabalhadores depois do processo eleitoral. Eu agradeço a vocês e que as eleições aconteçam da maneira mais tranquila possível no dia 4 e 5 e que o cidadão de Ribeirão Preto, na ponta, seja o maior beneficiado por toda a discussão política. Muito obrigado a você, muito obrigado ao blog por esse espaço.